né? Que o Heidegger diz assim: o decisivo não é apenas o senhorio dos outros, que não é percebido, mas que é aceito, né? Sem assim vê-lo, pelo Dasein enquanto ser com. Pertence-se aos outros e consolida-se o poder dos outros, né? O seu poder. O quem não é este ou aquele, não é o mesmo nem alguns, nem a soma de outros, de todos. O quem é o neutro, é o impessoal, tá? É aquilo que é tudo e não é ninguém. É de todos e não é de ninguém, né? Porque é aquilo que eu te falei. Enquanto coexistência, a gente é mundo de sentido, e esse mundo de sentido, ele já tem um sentido já estabelecido. A gente já se desdobra enquanto esse sentido estabelecido, tá? E esse sentido estabelecido, ele é impessoal no sentido de que ele é publicitário, né? Ele não pertence a ninguém, né? Ele é de todos e não é de ninguém. Então, o Dasein, ele acolhe o senhorio alheio sem imediatamente ver isso na sua coexistência. Tá? Ele acha que, como ele corresponde, quando a gente corresponde, quando a gente faz tudo a coisa certinha, que tá tudo certo com a gente, né? Que tá melhor, que é o lugar para a gente estar. Tá? Tal arrebatamento implica tanto na imediata concernência ao impessoal, né, reforçando que o impessoal das man, né, que o Heidegger chama, é esse lugar do sentido da significação estabelecida para todos e para ninguém, tá? Quando na confirmação, reiteração permanente dele da projeção da compreensão. A estrutura da compreensão, enquanto temporal, ela se projeta sobre o sentido estabelecido e funda o presente, né, funda o ente, né, a partir desse sentido estabelecido, tá? E o sentido estabelecido para o ente que a gente tem é o quê? É o sentido dele enquanto subsistência, tá? A posteriori, estruturalmente, mas a priori, quando eu vou pensar em qualquer ente, é uma subsistência, e o caráter histórico desse ente. Tá? O caráter dele, de concernência dele, é um plexo de referenciação, né? Interior ao mundo. A compreensão do Dasein pertence, assim, a outros indeterminados, e quanto mais ele se dissolve na forma do ser dos outros, da publicidade do impessoal, mais o outro se dissolve enquanto outro. Porque mais a propriedade do ser de cada Dasein fica distante dele, né? Mas ele está arrebatado pelo impessoal, pelo mundo. Tá? Ele já é sempre enquanto mundo de sentido, mas mais ele está... quanto menos ele põe esse mundo de sentido em questão, né? Quanto menos ele põe esse sentido estabelecido em questão, que é o sentido que quando Heidegger fala lá nos textos dele posteriores nos anos 30, que ele fala sobre o deixar ser, né? O deixar ser doente, no meu entender, nada mais é do que o deixar ser da própria possibilidade doente. Porque quando você, no discurso estabelecido e pessoal, o ente ele fecha, né? Ele está fechado no discurso, tá? Ele não está aberto nas suas possibilidades próprias, tá? Tanto o ente quanto o outro Dasein, tá? Seria, no meu entender, deixar ser seria justamente um movimento contrário à nossa queda junto ao ente, né, cotidiana. Então, a Heidegger diz, nessa não percepção e indectabilidade, o impessoal desdobra sua própria ditadura. A Heidegger chama o impessoal da própria ditadura, a ditadura do estabelecido, né? Porque a gente muito pouco vê, mas a gente é só reprodução desse estabelecido. A ditadura impessoal se dá exatamente nessa impossibilidade imediata de ver o que determina de partida a estrutura compreensiva do Dasein enquanto mundo. Tá? É justamente o oposto do deixa a vida me levar. Não, é exatamente o deixa a vida me levar. Ixi, caiu.
ouvindo, Paulo? Oi, Paulo, fala. Caio, o que aconteceu? Acabou a transmissão do nada. Fala, o que você ia falar? Não, essa questão do impessoal e a ditadura, né, do impessoal é justamente a questão do deixa a vida me levar, onde o ser, o Dasein, de certa forma, desaparece. Enquanto próprio Dasein, exatamente. Enquanto consciência do Dasein desaparece. Não sei se enquanto consciência, essa palavra é muito problemática para o Heidegger, mas assim, enquanto a propriedade do ser dele, o ser dele deixa de ser próprio dele. O nosso ser não é nosso próprio, quase nunca, muito raramente. Porque a maior parte das vezes a gente é só desdobramento impessoal de mundo. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando que o que ele quer dizer é que isso não é uma questão de escolha, tá? Isso é estrutura. Desdobramento impessoal, você falou? Desdobramento impessoal da significação impessoal de mundo. Do mundo de sentido que a gente emerge. E o que o Heidegger quer deixar claro também é que isso não é uma questão de escolha, isso é estrutura. O Dasein, enquanto... Lembra da primeira parte lá do comecinho do Ser e Tempo, que ele fala assim, a gente tem que lidar o tempo todo, porque a gente precisa ser o tempo todo. Se a gente precisa ser o tempo todo, eu não posso questionar o real o tempo todo, eu preciso lidar. Então, eu vou com o sentido que tem estabelecido, de tudo. Vou fazer uma faculdade, vou fazer não sei o quê, vou tomar uma água, vou pegar um ponto de ônibus, vou não sei aonde. São coisas estabelecidas que você não vai ficar questionando. Então, você não consegue viver. Então, enquanto estrutura dessa queda junto ao ente, que nós somos, o Dasein acaba desapropriando o seu ser. Tá? No impessoal. Ele deixa de ser pessoal, ou seja, particular, ou seja, próprio, para ser impróprio, ou seja, apropriado pelo mundo de sentido estabelecido. E o contrário disso talvez seja o que o Heidegger diz, né, lá no final dos anos 30, que é a questão do deixar ser doente, mas não é esse deixar ser que você falou, não. É o deixar ser doente no sentido da... Ao invés de você fechar o ente, que eu digo qualquer ente, tá? Seja uma ideia, seja uma coisa, seja uma pessoa, seja o ente na totalidade. Você fechar ele ele já vem fechado na significação estabelecida de mundo, já está uma significação pronta, fechada dele. Tá? TV é isso, homem é isso, Manuela é isso, copo é isso e acabou. Não tem que pensar nisso. Previamente definido. Está previamente definido. Esse sentido é o sentido impessoal. Não é que é ruim, entende? Não é uma coisa ruim, isso é estrutura. Talvez o deixar ser, que Heidegger tanto fala nos textos mais tardios dele, você, ao invés de deixar essa significação fechada tomar conta do ente, deixar ele aberto, deixar as possibilidades da aparição dele na lida em aberto. E não só com aquele sentido fechado, né? Aquela significação fechada. Tanto o outro Dasein, quanto a totalidade dos entes. Né? É como se você pudesse deixar as possibilidades daquele ente ser. E no discurso pessoal, ao contrário, ele é um fechamento. Tá? Que é o próprio discurso metafísico, o próprio discurso científico, né? O próprio discurso, o nosso discurso habitual é esse. Né? Sim, exatamente. Entendeu? Então, é isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele migra, ele diz que o fim da filosofia é a tarefa do pensamento, porque ele migra, porque para ele filosofia é metafísica, né? É por isso que ele vai para o pensamento poético. Né? Ele vai fazer todo o encaminhamento do pensamento, desde Ser e Tempo até o pensamento fundamentalmente da poética de Hölderlin, né? Mas tem Trakl, tem vários outros poetas que ele cita e ele trabalha, justamente porque o discurso da poesia é o único discurso ocidental, né, no caso, que deixa o ente ser nas milhões de possibilidades que ele pode ser. Tá? E não fecha ele num sentido estabelecido e enclausura ele. Tá? Por isso que talvez ele vá para esse lugar da arte e da poesia. Como se fizesse o caminho no sentido oposto, né? A poesia se dá no sentido da abertura do entendimento, né? Exatamente. E a linguagem técnica, tudo se dá no sentido do fechamento. Exatamente. É isso. É isso que Heidegger tenta mostrar com a migração dele, né? Que dizem que é de Kerr, que é a virada. Para mim não tem virada nenhuma, no meu entender, como intérprete, não tem virada. Para mim, o caminhamento de Ser e Tempo, quem estuda Ser e Tempo sabe que só podia dar nesse lugar. Então não tem ele saiu da filosofia e foi fazer poesia. Não.
com encaminhamento de ser e tempo e de tempo e ser, só podia dar nesse lugar de abertura do pensamento. Tá? E do pensamento não lógico, né? Não é que não lógico, é de não reduzir o pensamento humano à lógica. Tá? A lógica tem o papel dela, tem o lugar dela, mas ela não é todo o pensamento humano. O pensamento humano é maior que a lógica. Exatamente. Heidegger explica que uma tal medianidade do impessoal, ou seja, que um tal nivelamento normativo da compreensão, né, é nesse sentido estabelecido, fechado, porque amplamente difundido e confirmado no coexistir, começa a funcionar como sensor. Então, você tem os vigilantes, a gente é vigilante frente a esse sentido estabelecido. A gente é vigilante no sentido de que, quando não está fechado com o estabelecido, a gente começa a criticar, a gente vigia isso. Todos nós somos vigiados e somos vigilantes. Né? Dessa forma, a medianidade está sempre fazendo o trabalho de medir o outro, pensando que o outro é mediano e não ela que interpreta. A medianidade censura o mediano e também o não mediano, posto que este não vai nos termos da medianidade. Desse modo, abre aspas, Heidegger diz, todo original é aplanado da noite para o dia, como algo sabido há largo tempo. Todo conquistado se torna vulgar, cada mistério perde sua força. Tá? Ele diz isso em tempo. Por que ele diz isso? Porque, nesse sentido estabelecido do impessoal, tudo que é originário, a medianidade, né, não é de uma pessoa, não, tá? Isso que o Heidegger quer insanamente tirar isso do sujeito, não é uma escolha. Isso é estrutura. Do social, do tecido social. Então, assim, não é a medianidade, não é o indivíduo tal, tal, tal. É a medianidade no indivíduo tal, 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 tá? Na pessoa tal, tal, tal. Não é aquela pessoa que faz a medianidade, entende? Não é como se a pessoa fizesse. Não é, ele já está inserido nisso. Ela é a medianidade que torna tudo que é original aplana, né? Você vê grandes filósofos, grandes artistas que foram aplanados pelo mediano, só foram famosos depois que morreu, né? Então, assim, ela aplana tudo da noite para o dia. Então, você vai ensinar Heidegger, assim, para muitas pessoas, assim, que eu já ensinei, não tem tantos anos de ensino, não, mas, assim, nesses anos que eu ensinei, é aplanado o tempo todo, sabe? É todo tempo, assim, eu estou há 15 anos batalhando para entender alguma coisa e a pessoa estuda 2 meses e fala como se tivesse, sei lá, uma genialidade, sei lá, entende? Então, assim, para você... E não é da pessoa, isso é a estrutura do impessoal, tá? Isso que Heidegger está querendo falar. Tá? Então, todo saber se torna rapidamente sabido, é sempre já página virada. A medianidade nivela tudo sem que o nivelado e ela mesma se apercebam disso. Isso se dá desde a necessidade do asseguramento do Dasein na publicidade do impessoal, que é a forma fática, privativa, decaída da determinação essencial do seu ser próprio. Tá? Então, ele se assegura no estabelecido, no convencionado, que é o certo e o bom, e ele vigia, a compreensão começa a vigiar a partir desse nível de medianidade. Tá? E qual é o fundamento disso? Né? Só voltando assim, qual é o fundamento disso tudo? Por que isso se manifesta assim? Porque o Dasein a compreensão dele é um fenômeno de mundo de significação. É uma compreensão já lançada no mundo de significação. Enquanto mundo de significação, essa significação já está estabelecida, já está fechada acerca dos entes. Tá? Então, enquanto estrutura coexistente, que ele enquanto essa pura coexistência, não é uma coisa antes que coexiste, ele só pode ser esse mundo. Ele só pode ser esse pessoal. Nós somos esse pessoal o tempo todo. A gente é uma luta intestina para sair disso. Tá? Quando você sai um pouquinho, você cai de novo. Quando você caiu de novo. A gente não tem como, porque é estrutural. É isso que Heidegger está querendo mostrar, que não é uma escolha de sujeito. Não, eu vou ser impessoal, não vou ser impessoal. Não tem isso. Tá? Isso se dá desde a necessidade de asseguramento. Essa forma privativa da compreensão, desde a qual o sentido se estabelece a partir da publicidade, se constitui, contudo, não só da medianidade, mas de outros 2 fenômenos que Heidegger pontua em seu tempo: o distanciamento, Abständigkeit, e o nivelamento, Einbrung, que é o distanciamento e o nivelamento. Isso significa que tal privação, sempre de caráter fático, por que ele fala isso sempre de caráter ôntico ou fático? Porque estruturalmente, isso é, estruturalmente que eu digo, existencialmente, ou seja, ontologicamente, a estrutura do Dasein é apropriada. Ela se perde enquanto faticidade.
mas enquanto estrutural, ele é a cada vez um Dasein diferente, tá? Propriamente diferente, não é diferente, é boberal diferença que acha que é diferente, né? Propriamente diferente, mas ele perde essa diferença, tá? O distanciamento está em esquecer que eu sou um Dasein e que eu falei, enfim, não entendeu, né? Do Dasein que eu mesmo sou e do que os outros também são, é isso. É esquecer Exatamente. essa estrutura dinâmica de significação. E aí você A gente distancia o ser, distancia-se do ser. se distancia da sua estrutura própria, de Isso, propriedade do seu próprio ser, entendeu? isso, isso, Você isso. fica, é como se você vivesse no mundo alien, no alien, porque o impessoal é de todos, não é de ninguém. Não é de ninguém. Isso, Gosta exatamente. do que se gosta, faz o que se faz. A gente, é o si, né? Que o Heidegger fala tanto do si. Né? E a gente se assegura ferrenhamente nisso, né? E acaba perdendo a nossa propriedade. Né? Aí por isso que, ainda mais no mundo de hoje em dia, que a gente não tem mais Deus, não tem mais nada, é o mundo da tecnociência, é por isso que não tem como a gente, se a estrutura não é essa, a gente vai lotar. A profissão acho que mais dá dinheiro hoje em dia é psicanalista e psiquiatra. Porque a gente não tem, segundo essa estrutura de ser tempo, isso vai sair por algum lugar. Tá? Essa falta de propriedade do nosso ser. Ela vai nos atormentar em algum lugar. Entendeu? Então, ele vai falar aqui sobre esse distanciamento. Quer ver? Ó? Isso significa que tal privação, sempre de caráter fático, né? Porque a estrutura é própria, o fático, que é impróprio, né? Da compreensão, é constituído dentro da condição do Dasein ter que alcançar, reprimir e ajustar tudo a essa medianidade. Portanto, de nunca estar na situação de suportar propriamente a diferença. Uhum. O nivelamento das diferenças é, consequentemente, o que constitui o ser da publicidade e o que assegura o desdobramento fático do ser cotidiano do Dasein. Tá? É o que constitui o ser da publicidade e assegura o cotidiano do Dasein. A coexistência, o ser do Dasein, com o outro, é nesse nivelamento compreensivo inquietado na cotidianidade, precisamente pela ocupação com a distância, aqui pensada sempre como algo mensurável do outro, e o é de modo oculto a ele. É a distância do outro tacitamente percebido que coloca a tendência para o ajuste, a tendência é essa que se manifesta na compreensão de que ou se está atrás ou se está à frente do outro. O Dasein já começa existindo, ou seja, ele já começa, no nosso mundo sentido, existindo mensurado e se mensurando pelo lugar puramente formal do outro. E isso em função da compreensão impessoal de um ajuste absolutamente exterior ao existir alheio, absolutamente exterior à propriedade, ou seja, a diferença própria do existir alheio. Ou se está buscando superar ou se igualar ao outro. O Dasein é assim permanentemente inquietado por tal distanciamento do nivelamento. Ele tem que botar tudo no nivelamento. Eu tenho que ser o melhor nisso, eu tenho que ser o bom nisso, e tudo isso é a compreensão nivelada da realidade, né? A compreensão mediana. Então, eu tenho que igualar. Eu não posso me distanciar desse nivelamento. Tá? Tem um cheiro de Nietzsche nisso, não? Ah, claro. Um cheirinho de Nietzsche. Do Heidegger é alemão super-homem. pós-Nietzsche, né? Sim, sim. Mas o Heidegger, na verdade, ele rompe, né, com Nietzsche, né? Quer dizer, ele rompe com todo mundo, vamos dizer. Ele rompe com a metafísica. E Nietzsche, para ele, é metafísico ainda. Né? Porque a vontade de poder... Exato. A vontade Apesar de usar outras palavras, ele continua metafísico. Ele continua metafísico, porque a vontade de poder para ele, para o Heidegger, nada mais é do que um universal frente ao eterno retorno do mesmo. Também continua sendo um universal, entendeu? Isso ele tem 2 livros gigantes sobre Nietzsche. Isso, assim, resumindo bastante, num modo bem tosco. Mas, para Heidegger, o Nietzsche ainda não quebrou com a metafísica. O Dasein é, assim, permanentemente inquietado por tal distanciamento do nivelamento. Aqui começa o caráter impróprio do distanciamento, o qual configura a impessoalidade ela mesma. É o desdobramento da distância na impessoalidade, o que, para Heidegger, determina o coexistir pelo modo fático da privação da estrutura da cura, pelo modo da incúria, que ele chama de Vernachlässigung, que é, na verdade, a estrutura privativa da curadoria. O que é a curadoria? Lembra? É a ocupação com um ente que não tem a forma do ser do Dasein, que é a natureza e as coisas, e a assistência ao outro Dasein.
Essas duas coisas são estruturais. Eu não tenho como não ser assistente, não tenho como não me ocupar. A incúria seria a ocupação impessoal com o ente intramundano e a assistência impessoal com o outro design. Tá? É o desdobramento da distância da cura, pelo modo da incúria. E quanto menos o design pode compreender isso, de uma forma ou de outra, por que eu boto isso aqui? Porque não é só pela filosofia que ele entende isso. Tá? Você vê um Cartola, por exemplo. Ele fez músicas que o cara não tinha nem segundo grau, que compreendiam a dor da contemporaneidade, esse nível de impessoalidade, né, que a gente existe. E você vê ali uma sabedoria dessas questões aqui, que o cara não precisou fazer filosofia nem doutorado. Então, assim, o Heidegger também fala disso de uma forma ou de outra. Ele diz que não é só pela filosofia, não. Tá? Inclusive, pela arte, pela filosofia, isso pode encostar na gente com muito mais propriedade. Tá? E quanto menos o design pode compreender isso de uma forma ou de outra, mais isso rege, mais isso impele. Mais essa tentativa de ajuste se torna o motor e o combustível de todo o movimento do design, de ajuste no nivelamento, né? Na lida, e toda a sua força dirigida para esse ajuste. Um ajuste impossível de ser, por conta precisamente da distância insuperável da estrutura, que é a estrutura de pura possibilidade que é a cada vez o design. Quer dizer, toda a estrutura de trabalho ela é fundada nisso. Né? Toda a estrutura de empresarial ela é fundada nisso. Isso de certa forma, eu poderia se dizer que como que vai oposto ao que é a estrutura própria de cada design. Tá? Heidegger diz, abre aspas, mas repousa nesse distanciamento concernente ao ser com o design enquanto ser com o outro cotidiano, mas repousa nesse distanciamento concernente ao ser com. O design, enquanto ser com o outro cotidiano, está sob o domínio dos outros. Ele não é ele mesmo. Então ele diz assim, várias vezes você diz eu, quando na verdade é um não eu. Tá? O seu eu é totalmente determinado pela publicidade. Sim, o ser insensível a todas as diferenças de autenticidade ou de propriedade é que a publicidade tem a possibilidade de ser comum a todos. Ao ser insensível a todas as diferenças é que a publicidade tem a possibilidade, não é a publicidade de comercial, não, tá? Ele está falando de uma estrutura mesmo, do design. A publicidade do discurso público, do discurso impessoal. Tá? Entendi. Assim, o ser-com do design se ocupa da medianidade, se ocupando, portanto, do padrão, e o design, então, só pode agir onde a padronização se deixa valer, pois o que vale é o que vale para todos. E eu falo isso, Paulo, do lugar de que eu sei que, por mais que a pessoa queira sair do padrão, aí fazer um monte de coisa, e não sei o quê, você vai conversar com a pessoa, é padrão total. Aí bota um monte de coisa no corpo, aí faz o que você quer, aí você vai conversar com não, porque eu quero sair do padrão. E não é. Porque isso não é uma questão É o não eu, é o não eu. Não, e não é. É o não eu sendo eu. Porque a pessoa, não, eu quero fazer. Aí bota, sei lá, tenta fazer modificações corporais e não sei o quê para ser diferente. Não, a estrutura não muda a estrutura permanece a mesma. Estrutura de compreensão, entende? Então não tem muito o que mudar. Você está sendo diferente no mundo impessoal que toma isso aí como diferença, ou seja, é impessoal também. Então, o Heidegger diz aqui, a medianidade é, por conseguinte, o que, abre aspas, vigia sobre toda a exceção que se põe à frente, fecha aspas. O que quer dizer que tal medianidade, quando vê se esboçar uma exceção, genuinamente, tá? Não estou falando de uma exceção, não, vou pintar o cabelo de rosa, não, tá? Genuinamente, uma exceção genuína, de pensamento, de crítica genuína, o que ela faz? Ela já está vigilante, sendo, portanto, aniquiladora da singularidade. Como é que eu botei aqui? Sim. O tempo concorrente, a ocupação. O que eu botei aqui? O tempo, todos os conjuntos da forma de outro. O tempo concernente à ocupação de um design próprio, que pode decidir por si, é, portanto, oposto ao do impessoal. Porque o impessoal sempre é rápido, ele é ligeiro. O design, quando ele está próprio, numa ocupação própria, ele nunca vai ser ligeiro. Não tem. Qualquer ocupação com ente que seja própria não vai ser assim, ó. Instantâneo, né? Não, aquela coisa rápida, não, vou fazer logo, não tem. Tá? A publicidade significa exatamente aquilo que é para todos, onde o design pode se apaziguar e se segurar enquanto compreensão. Esse coexistir pessoal, a medianidade no sentido do que é aceito, do que é convencionado, nivela toda e qualquer hierarquia. O design, consequentemente, não percebe as diferenças próprias de autenticidade concernentes à estrutura mesmo do seu ser enquanto possível. Ou seja, encanta cada vez um design.
Pode-se pensar que quando Heidegger diz que a publicidade aniquila todas as hierarquias, que isso está equivocado, porque há sim hierarquias reconhecidas. Contudo, essas se dão em pessoal, de modo meramente formal, pois o que é reconhecido não é a autenticidade da diferença, mas somente a forma do lugar ocupado. Há sim uma admiração no impessoal, mas incompreendida porque se pensa com ela que sempre se pode vencer tal distância. Não se pensa quase nunca nas possibilidades e limites próprios a cada existir. Né? As possibilidades de cada Dasein só podem ser iguais para todos no âmbito da publicidade pessoal. É nesse âmbito que o Dasein se torna uma mera forma. Tá? Uhum. Heidegger, contudo, deixa claro que este é um problema da estrutura Dasein enquanto ser com e ser junto, em queda junto ao ente tramudando nas ocupações da lida e não destro daquela pessoa. O Dasein imediato pessoal, o mundo impessoal, não sabe tematicamente, reflexivamente, que se desdobra desse modo. Ele realmente acredita que a diferença do outro é uma simples diferença de grau, de título ou de prestígio, uma diferença puramente mensurável. A compreensão mediana pública geral é, assim, uma compreensão que aparece como que já é há largo tempo sabido de todos, mas, correspondentemente, tudo que ela compreende já vem obscurecido. Por que já vem obscurecido? Porque já vem fechado e trincado no sentido da informação. Esse é o sentido da informação. Né? A informação é isso. Ela te dá um sentido estabelecido, pronto. Você não vai fazer quase nada com aquilo, ou vai fazer com aquilo não sei o quê, mas não vai te dar conhecimento propriamente dito. Né? Não vai fazer com que você saia dessa estrutura. Não. Quase que. Eu entendi aqui que ele não quer dizer, por exemplo, instinto, ele não quer dizer esses termos que já vêm carregados da metafísica, né? Exato. Mas, para mim, assim, que estou começando, acho que parece interessante fazer essa analogia inicialmente, né? Sim. Mas aí parece assim, acabaram as ciências sociais, né? Ah, sim. É um nivelamento, cara. Meu Deus do Que céu. parte, né? Porque parte desse princípio, né? Sim, parte dessa estrutura. Isso, exatamente. Entende? É a estrutura. Para sair disso, tem que ter um movimento muito de compreensão, sabe? De compreensão da diferença, de não competitividade, sabe? Pô, aí me ocorre uma coisa, tipo, isso não é acessível a todo mundo. Não, mas isso não é possível. Mas não. É isso que o Heidegger falou. Não é por causa da filosofia que você vai saber disso. Tá? Uhum. Você pode saber disso por outros meios, você pode ter uma sensibilidade maior e saber que não está valendo esse pessoal todo de alguma forma e fazer suas escolhas pautadas nisso. Por exemplo, nas artes, como por exemplo Exato. na música, na Ou literatura. pessoas de qualquer nível social que também não tem tantas artes assim. A pessoa não sei, às vezes a estrutura ela não se deixa levar tanto pelo roldão. Uhum. Eu acho que tem assim na humanidade assim várias singularidades que não se deixam tanto levar, sabe? E ficam Não, ali. mas aí a estrutura não permite que isso venha à tona, né? Pelo contrário, quanto mais Pelo contrário, padrão, ela quanto vai mais nivelar, nivelar, padronizado, nivelar. melhor. Hein? Ela vai tentar Quanto nivelar mais o tempo todo. mediano, melhor. Quanto mais mediano, melhor. Que é o que a gente faz. Todos nós, a gente não tem como a gente sair disso, né? A gente sai disso numa reflexão ou numa parada para pensar ou e de fazer certas escolhas que não estão tão fechadas com esse roldão, sabe? Mas isso assim, ele está mostrando o que é, tá? E o que é dor. Te digo isso. Uhum. O que é dor. Tá? Então, a compreensão pública geral, tudo que ela compreende já vem escurecido. Todos sabem de tudo, de todas as notícias, de tudo que ocorre no mundo, justamente porque sempre o que se sabe de informação, que é sempre o igual para todos, só pode vir obscurecido. Consequentemente, onde o existir singular seja impelido a tomar uma decisão própria, o impessoal já sempre se impõe enquanto senso comum. Esse aqui, o senso comum subtrai o Dasein singular de sua responsabilidade própria, subtraindo a esse a chance de ser aquele que pode se apropriar do seu poder ser, da sua possibilidade de ser, e responder por si. Assim, uma das consequências de existir pessoal é o que desencarrega o Dasein de sua responsabilidade, do encargo de ter que, compreensivamente, de algum modo ou de outro, se apropriar do seu ser. Isso porque, nesse mundo privativo do seu ser, apropriado pelo mundo impessoal, o Dasein mostra a tendência para se apaziguar no discurso público já pronto do seu ser, tornando tudo ligeiro, tudo rápido e fácil.
algo para o qual o impessoal geral oferece toda ajuda e orientação. Imaginando se ele fosse vivo hoje em dia, essa loucura que tá. Mas ele estava, pô, século XX, já estava Ele fazendo isso. Não tá, hoje está muito pior, é com certeza. 76, Ele né? morreu em 76. Mas assim, mesmo assim são 40 anos aí, 40 e tantos anos. Já mudou pra caramba. Mudou bastante. Essa questão do rápido e fácil, né? Do ágil, do quase que instantâneo, incompreensível. Isso vai. Eu não tenho mais esperança, não, Paulo, vou te falar a real. Também não. Eu não tenho muita esperança na humanidade mais, não. Não porque a humanidade é mal, porque é do diabo, né? Não. Essa estrutura, esse mundo de sentido, a gente já tem essa estrutura da queda sobre o ente. Essa queda sobre o ente só pode ser no mundo de sentido. E o mundo de sentido, como está hoje em dia, nihilista, fundado na consciência humana, né? Ou seja, tudo que é para servir o sujeito, para servir o homem. Bom, a gente vai acabar com a natureza, vai acabar com o outro design e vai acabar. Não tem mais muita esperança, não. Tem uma célula ou outra aí no mundo que deve estar estudando, ou pensando, ou artistas, ou pensadores, sei lá, que devem estar. Eu estou falando de intelectual acadêmico, não, tá? Estou falando de gente que sem dúvida. realmente, sabe? Deve ter um ou outro aí, mas são raros, e aí eu não sei se dá conta, entendeu? Como tudo na humanidade, a gente só vai ver depois que não der mais tempo. Aí a gente vai achar que pode correr atrás do prejuízo. Ou também, porque o que acontece é a natureza. Acho que ela vai conseguir, uma hora, ela já vai começar a botar gente. É porque nós somos natureza, né? Nós não somos. A natureza não está fora da gente, nós somos natureza. Isso. Natureza que pensa, só isso. Essa natureza que pensa, que tem linguagem, enquanto essa natureza que pensa e tem linguagem, ela mesma vai começar a se pensar de outra forma, porque ela está fadada a sofrer muito mais ainda se continuar desse jeito. Então, eu acho que não vai demorar muito, vai surgir um grande pensador ou não sei, alguma coisa que dê frente a essas questões da técnica moderna, essas questões da história do ser enquanto se tornar o sujeito humano, né? O ser se tornar o próprio sujeito, não tem mais nada a não ser o homem, e que comece a botar isso para a gente poder pensar, porque é como se ela estivesse começando a se defender, entende? Ela tem que começar a se defender dela mesma, Sim. Que nós somos natureza. Exato. Entendeu? Então, eu acho que uma hora, Heidegger foi o primeiro, assim, mas para surgir alguém no nível desse pensamento, vai ter que debater muito ainda com esse pensamento. Entendeu? Vai ter que ser muito. Eu acho que vai demorar vai demorar um tempo, e eu não sei se vai dar tempo, mas vamos ver, né? A publicidade oferece esse pronto postergado, né? A qualquer possibilidade de decisão própria do design, a vida inteira o design retorna a esse pronto. Esse pronto quer dizer esse estabelecido, esse fechado. E a vida inteira esse pronto disponível mantém seu senhorio sobre o design. Nesse caráter do impessoal, na prontidão da publicidade, abre aspas, Heidegger diz, repousa a imediata constância do design, fecha aspas. Isto é, o que constitui a facticidade imediata da reiteração compreensiva de sentido do design em lida. Tá? A permanente confirmação do discurso pronto proferido pela publicidade do impessoal torna, portanto, o design fraco para perseguir o seu ser mais próprio. Tá? Então, esse discursozinho da publicidade tosco, você tem que ser você. Ninguém é você. Ninguém é esse próprio. Coach. Você tem que ser você mesmo. Eu tenho que ser o pró. Não, eu estou falando que está sendo eu. Não, minha filha, não tem eu. É muito difícil ter uma propriedade do design. Sabe? Coisa mais difícil do mundo. Nesse modo impessoal, o design se desdobra assim um mundo de opiniões sempre já pré-estabelecidas para não ter questão com o seu discurso. Porque ter questão com o discurso dá trabalho. Trabalho de pensamento. E como diz o Kierkegaard, quem não trabalha não tem o pão, né? Quem não trabalha o pensamento não ganha o pão do próprio pensamento. Né? Mas precisamente por isso, esse discurso que tanto ele repete, o design, não é seu. E também não é de ninguém, porque é de todos. O impessoal é assim o ninguém ao qual imediato e regularmente se tem entregue todo o design no seu ser junto aos entes e no seu ser com os outros designs. Heidegger também faz questão de deixar claro que esse modo do ser privativo, ou seja, fático da estrutura, isso é, o modo da incúria, é algo realíssimo, entre aspas, né? Este não ser próprio.
Na verdade, o ser em lida cotidiana é o não ser. E esse não ser próprio, apropriado do seu ser, tem mais realidade do que qualquer coisa subsistente aí à vista. Heidegger diz, abre aspas, ao ver onde ontológico isento de prevenções, ele, o impessoal, se mostra enquanto o sujeito mais real da cotidianidade. E se não é acessível como uma pedra subsistente, isso não decide minimamente sobre sua forma de ser. Não se deve decretar precipitadamente que o impessoal não seja nada, nem render tributo à opinião. Fecha aspas. Para o filósofo, pensar ontologicamente o homem na forma lógica da subsistência impede precisamente o Dasein de pensar o sentido próprio do seu existir, pois pensa-se sempre já implicitamente o homem como um animal racional, um subsistente, e depois pensa-se para ele uma ética, que deve literalmente ser colocada de uma forma ou de outra na sua cabeça, como um dogma. Né? Abre aspas, ele diz, Heidegger diz, daí que seja radicalmente impossível fazê-la, a lógica, mais flexível, com todas as correções e implicações que se pretenda. Essas reformas das lógicas, da lógica, orientadas no sentido das ciências do espírito, só aumentam a confusão ontológica. Tá? Por quê? Porque primeiro se toma um subsistente, tenho eu, a Manuela, aqui antes, né? Depois eu tenho entendimento, linguagem, significação. Tá? Esse subsistente ninguém funda o que é. Né? Para Heidegger, essa subsistência que tem aqui anterior não está fundada, a metafísica não fundou, ela só disse que só verificou que tem, pelo penso logo sou, mas não fundamentou filosoficamente. Tá? Eu penso, o que acontece? Esse ele é tomado como um animal, porque, sei lá, mamífero, parece com os animais, que tem razão, ou seja, a única forma do pensamento humano é tomada como uma razão lógica, tá? E aí eu tenho que enfiar na cabeça dele uma ética. Instrumental, né? Instrumental. Do que é bom, do que é ruim. E como se fosse um mecanismo, entendeu? Como se fosse um computador. Uhum. Já o existir pensado enquanto estrutura de um poder ser, ou seja, de puro possível, enquanto estrutura da pura possibilidade para a possibilidade nela mesma, portanto, formado na existência enquanto coexistência, há de incluir nele necessariamente uma ética, porque não tem essa ética imputada para Heidegger. O Dasein enquanto coexistência, ocupação e assistência, ele inclui necessariamente essa ética. Tá? Há de incluir, porque o existir enquanto poder ser singular, que é ele mesmo, o seu possível, é estruturalmente mundo, consequentemente coexistir. Isso quer dizer que faz parte da ampliação do ser singular do Dasein a apropriação do seu ser, o que se configura desde reportar-se próprio ao seu junto, ao seu com. Então, a apropriação do meu ser, eu não tenho que cuidar de mim, tipo, o cuidado de si, que diz Foucault, né? O cuidado de si da subjetividade. O cuidado de si para Heidegger é primeiro, antes de... Não existe cuidado de si. Existe o cuidado. Como o Dasein é só fora, é só ocupação e assistência, é o cuidado próprio com a ocupação com os entes, que não tem a forma de ser do Dasein, e o cuidado próprio com a ocupação com o outro Dasein, que eu adquiro a propriedade do meu ser. E não é o cuidar de mim depois cuidar dos outros. Uhum. Que é o discurso não só da metafísica, como o discurso da autoajuda também. Né? Então, eu como eu sou pura coexistência, eu só tenho propriedade do meu ser, o meu ser só se torna próprio quando eu tenho propriedade na minha lida com o ente e com o outro Dasein. Tá? Então, isso já tem uma ética aí, não? Embutida. Sim. Ou seja, tomado enquanto puro poder ser, enquanto estrutura de possível, em seu desdobramento a cada vez, o existir, enquanto coexistir, inclui nele, em caráter necessário, uma ética, uma vez que esta concerne a ampliação do próprio mesmo do Dasein, enquanto ser com o outro Dasein e ser junto ao ente mundano encontrado que não tem a forma do Dasein. Então, assim, já vê um pouco o que é essa curadoria. Né? Após a abertura prévia das estruturas fundamentais do existir, a introdução para discutir a cura enquanto a determinação unitária mais elementar da estrutura Dasein, que é a ocupação e a assistência, enquanto estrutura de lida, né? Estrutura da possibilidade da lida do Dasein. Toma sua direção a partir, em série tempo, toma sua direção a partir da perspectiva da disposição da angústia enquanto a determinação mais fundamental do fenômeno do encontrar-se. Esse fenômeno eu não botei aqui no texto, porque dá 500 milhões de páginas, tá? Mas, resumindo, é um fenômeno que ele chama de Befindlichkeit, que é um fenômeno da compreensão, né? Tudo isso, como nós somos uma natureza compreensiva, nós somos um fenômeno da natureza de linguagem e compreensão, nesse fenômeno de compreensão está tudo isso que a gente falou, mundo de sentido, enquanto mundo de sentido, a coexistência, se juntou entre o contrário, temporalidade, historicidade, tá?
E enquanto tudo isso, o Dasein ele se encontra, ele é disposto para o mundo de sentido no qual ele emerge. Tá? Ele se encontra nesse mundo de sentido, enquanto disposição. Tá? Ele é disposto e dispõe o mundo de sentido enquanto qual ele é. Não ele é uma coisa no mundo que está aí pairando sobre todo mundo. Não, ele é mundo. Tá? Ele é mundo já em um mundo. Aqui se configura uma primeira determinação da cura, pois sabemos que uma determinação completa do fenômeno será possível estrutura conformada na perspectiva da temporalidade, tá? Que é no final de ser e tempo, que é a estrutura da compreensão que ele vai fazer como se fosse uma sinfonia, ele vai da lida até a compreensão enquanto temporalidade, que é o fenômeno do fluxo, do movimento da compreensão enquanto tempo. Eu percebi isso, assim, que ele entra como fosse até um equivalente da obra kantiana, né? Começa na Mais razão, aristotélica, eu acho, eu diria. mais aristotélico, tá? Perfeito. Aristóteles ele é bem da lida mesmo, assim. Aristóteles é bem do cotidiano, né? Ele pega bem como Heidegger, assim. Tá. O ser no mundo é original e constante no sentido de uma totalidade fenomenal, porque é um fenômeno de compreensão que se dá sempre constante e integralmente. Todavia, essa complexidade constitutiva do ser do Dasein pode tirar a visão de conjunto da estrutura, e é por isso que, em sua analítica, Heidegger primeiro desmembrou os momentos constitutivos da estrutura mais fática, né, para agora sintetizar tais aspectos em seus elementos estruturais fundamentais, isto é, para poder perspectivar propriamente o ser no mundo enquanto uma totalidade, uma unidade. Agora é necessário comungar todos esses momentos estruturais e trazê-los a uma conexão originária, ou seja, indissociável enquanto uma totalidade fenomenal. É somente compreendendo que para Heidegger é a mesma coisa que experimentar, tá? A fenomenalidade própria de cada momento estrutural do poder ser, da possibilidade de ser, né? Que o Dasein, compreensivo do fenômeno, que ele mesmo já é sempre retornando projetivo ao seu próprio fundamento, pode começar a articular propriamente um momento no outro. O momento do fenômeno, né? Do fenômeno da cura, da assistência, da ocupação, da coexistência, da temporalidade, da historicidade, todos os momentos fenomenais da compreensão. Tá? O filósofo afirma que essa compreensão, que se dá tão somente desde a experiência própria com o fenômeno, é a única compreensão possível. Heidegger diz, abre aspas, a interpretação existencial mais original abre as possibilidades de compreensão existenciária, ou seja, fática, também mais original na medida em que a compreensão ontológica não pode desvincular-se da experiência. Experiência 1. Da experiência fática, né? Onde que é o fático, tá? Ontológica existencial é a estrutura. A estrutura ontológica existencial do Dasein é própria, mas faticamente ele é impróprio. Tá? Se Heidegger quer diferenciar a sua filosofia do pensamento... Ih, peraí. Saiu aqui. Qual página que estava? Era 10, né? Final da 10, começo da 11. Isso. Se Heidegger quer diferenciar a sua filosofia do pensamento analítico-racional, tem que, para tanto, trazer presente cada momento, apresentando-nos na sua fenomenalidade própria, para que haja uma possível experiência com o fenômeno. Né? Você pode dizer que em Kant você tem... você, estudando lá a tábua dos juízos ou os juízos sintéticos, você pode dizer que bom, faz sentido, tá? Porque você se vê fazendo esses juízos, talvez. Eu não consegui, né? Estudando Kant, lendo Kant, eu não achei que fosse pura especulação. Tá? Essa facticidade do Dasein do Heidegger, para mim, foi mais justamente porque eu pude experimentar mais essa concepção heideggeriana acerca da compreensão, tá? Do Dasein. Eu pude experimentar mesmo mais essa filosofia do que eu pude com o idealismo alemão, tá? E como eu pude experimentar mais também com Aristóteles, com essas filosofias da facticidade. Tá? Primeiro de tudo, né? Com a cotidianidade, com a questão da autoessencialidade, do coexistir, do impessoal. Isso, para mim, me fez experimentar mais a filosofia do que a filosofia especulativa da Idade Moderna, né? Como, então, dar uma determinação existencial a essa totalidade de momentos fenomenais? Qual é a unidade da existencialidade ontológica, ou seja, do ser da existencialidade e da facticidade? Qual é a unidade dessa facticidade com a estrutura existencial? Ou seja, qual é a união ontológica da estrutura de possibilidade com o desdobramento fático? Se o Dasein, enquanto possibilidade, né? Quanto pura ter que ser, quanto pura futuro, puro possível, é projeção, é um ser projetivo, então como é que isso significa ontologicamente com o momento do já ser em um mundo, né, do lançamento? Tá?
O Dasein é projeção para as suas possibilidades, e isso significa dizer, para as suas possibilidades quer dizer o quê? Para as possibilidades do seu mundo de sentido. Isso não é as suas possibilidades que ele quer aleatoriamente, não. Isso significa dizer que tal movimento é o que funda o entretenimento de projeção e lançamento, que tem como decorrência o ente, tá? O presente. Então, o presente, para Heidegger, ele é decorrente, o presente, o ente, né? O ente é o presente, né? A ideia, as coisas, o outro Dasein, que se presentifica. Tá? Esse presentificação é tempo, é ser e tempo. Ser porque é compreensão, tempo porque é no tempo que se dá. Não é no tempo, né? No tempo é ruim falar isso. É enquanto tempo. É enquanto a tríplice estrutura temporal da compreensão, que é de projeção, futuro, sobre o que vem sendo, de sentido e significação, que funda o presente. Tá? Então, o presente ele é produto da temporalidade, e não ele primeiro. Tá? Projeção, como é que é? A compreensão ela é a projeção, que o Heidegger determina como futuro, o êxtase do futuro. Tá? Ela só pode ser projeção sobre o que vem sendo de significação, que ele não usa a palavra passado, ele usa o sido, porque o passado parece que acabou e não tem essa história do passado. O passado é o que vem sendo de significação, é a historicidade que faz um ente ser um ente. Né? E aí, então, ele é projeção, presente. Aí que se dá o presente. Tá? Então, o design é projeção. Por que ele é projeção contínua? Porque ele tem que ser continuamente. Então, é uma inversão à lógica clássica, né? Uma o quê? Uma inversão desse entendimento do tempo clássico, né? De passado, presente e futuro, né? E como se o presente fosse a coisa que, né, a autoajuda fala muito disso, né? O presente, tem que viver o presente. Então, meu amigo, a gente só pode viver o presente abrindo, deixando ele sendo as possibilidades dele. As possibilidades dele são históricas. Então, como é que você vai viver o presente? sem a historicidade desse presente? Não tem, entende? Então, o que ele vai fazer? Isso é a temporalidade do design, mas ele vai dizer para a gente que o design é projeção contínua sobre o que vem sendo de significação, que é o mundo de sentido, e fundo o ente presente. Tá? A ideia de um triângulo, por exemplo, não é um ente presente, é presente para Heidegger, é um ente. Esse triângulo, ele se dá, ele não é como a matemática quer, uma eternidade. Tá? Isso se deu e o mundo de sentido, e não vai ser para sempre, porque se não existe design, não tem triângulo nenhum. Tá? Isso é condição de compreensão. Tá? Não tem eternidade nenhuma nos entes. Inclusive nesses entes matemáticos se querem eternos, né? Ou se querem mais fundamentais. Psicologicamente são encarados como eternos para gerar uma suposta sensação de tranquilidade, de harmonia, de conforto existencial. Exatamente. Sendo que a existência é fatalmente finita. Né? Então, não tem conforto nenhum. Lembrando que esse aqui, né, o presente, concerne tão somente a facticidade de um ente que é sempre suas. Ih, gente, faltou uma frase aqui. O fenômeno da angústia está aí? Vai começar o fenômeno da angústia. Tá, o Dasein é sempre... Não. Faltou uma frase aqui, bem aqui que eu grifei. Deve ter conhecido uma palavra e deve ter comido a frase toda. Então, deve ser isso aqui. Lembrando que esse aqui, o presente, concerne tão somente a facticidade do ente que é sempre suas possibilidades. Ou seja, os fatos são possibilidades. Os fatos que parecem encerrados em si, o Nietzsche falava isso, não existe fato, só tem interpretação. Né? O fato que parece uma coisa encerrada em si, nossa, aquele fato, e você já julga pelo estabelecido, a medianidade, ela já vem para fechar aquilo, né? Deixar aquilo ser na própria historicidade dele, nas possibilidades, na ampla gama de possibilidades que aquele fato pode ter sido proporcionado por uma ampla gama de possibilidades. Né? Então, vamos lá. O Dasein é sempre em marcha por motivo do seu mesmo, porque ele precisa ser, que é o fora no mundo enquanto ser no mundo. Tá? O fenômeno da angústia é o correspondente direto a essa constituição do ser no mundo, enquanto a compreensão tácita do constante por ser do poder ser. Então, a angústia ela se manifesta, ela é uma estrutura, ela é uma estrutura tal qual a cura, a ocupação, a temporalidade, a historicidade do Dasein e as condições de projeção lançadas no mundo sentido. A angústia ela é por dois motivos. Primeiro, porque a gente é por ser constantemente. Nosso ser não é subsistente. Então, nunca está dado.
Então, você compara a subsistência dos entes da natureza, por exemplo, que o ser está dado, de certa forma, e você tende a querer essa subsistência para o seu ser. Isso é uma forma da angústia se manifestar. Ela se manifesta aí porque o nosso ser é pura inefabilidade, ou seja, a gente é pura linguagem, tá? A gente é pura significação. Bota a mão na significação, não tem concretude, subsistência alguma, tá? A angústia já se manifesta aí. E pela nossa finitude, tá? Nós somos atravessados. Enquanto compreensão, o Heidegger fala que os animais não morrem, não? Ele diz que os animais não morrem, as plantas não morrem, por quê? Porque o Dasein é o único que tem... Não é que eu não estou falando que não tem compreensão, não, tá? Os animais e os outros entes, eu acho que tem uma compreensão muito maior, inclusive, do todo, enquanto todo. Mas a compreensão do que é, compreensão da linguagem, compreensão do que é e do que não é. Compreensão linguagem, só o Dasein tem. E a gente compreende a finitude desde a hora que a gente se entende por gente com 5 anos de idade. Isso atravessa a nossa existência a vida toda. Essa compreensão, tá, da finitude. E, para Heidegger, o animal só tem isso na hora mesmo que ele morre. Tá? Para Heidegger, essa compreensão não atravessa o animal, a vida dele inteira. Para nós, para Heidegger, inclusive, é essa compreensão, a fuga dela ou a pertinência a ela, a pertinência no sentido de que ele vai falar do fenômeno chamado Entschlossenheit, que é o fenômeno da deliberação pré-temática, pré-reflexiva, é uma deliberação pela finitude, é que vai pautar o Dasein próprio também e o Dasein impróprio. Tá? O Dasein acometido, tomado pelo impessoal, e vai pautar a propriedade do Dasein também, fundado nessa questão da finitude. Bom, o que vai fazer, o que todos esses fenômenos compreensivos gera enquanto estrutura? A estrutura da angústia. Tá? O fenômeno da angústia é o correspondente direto a essa constituição do ser no mundo. Ser no mundo quer dizer o quê? Dessa inefabilidade da significação. Porque mundo é significação. Mundo é sentido histórico circunscrito. Tá? É totalmente inefável, totalmente... não tem subsistência. Tá? Você abre o cérebro humano, você não vai ver linguagem ali em lugar nenhum. Você não vai ver razão ali, você não vai ver nada. Você vai ver um monte de... Né? Então, você não tem... Essa ser do Dasein, ele é constituído da compreensão do ser, da compreensão da própria natureza, da compreensão do próprio todo, e isso não é detectável como a gente quer cientificamente, né? Faz parte da estrutura do Dasein. Faz parte da estrutura. E aí a angústia se dá nesse fenômeno. Né? O fenômeno da angústia, então, se o Dasein é constituído pela pura possibilidade, por conta de uma falta, entre aspas, da sua subsistência, do seu ser concluído, acabado, subsistente, porque ele tem que sempre, ininterruptamente ser, por conta de um dever ser, ele vai falar desse dever ser não tem nada a ver com dever moral, tá? Em Heidegger. Dever ser porque eu não tenho como não ser. Eu tenho que ser o tempo todo. A continuidade, tá no sentido de continuidade. Você não está dado. Né? O gato, o ser dele está dado, de certa forma. Ele tem que comer, tá? Mas o ser dele está dado, ele vai ser gato eternamente. A gente não, a gente tem que dar conta do nosso ser, da propriedade do nosso ser. E da impropriedade. Né? Então, assim, é totalmente diferente o fenômeno, né? Do outro ente que não tem a forma do ser do Dasein. Né? Então, Dasein é constituído pela pura possibilidade por conta de uma falta do seu ser concluído, subsistente. Falta não, porque ele nunca teve ele subsistente para ter uma falta disso. Por isso que entre aspas. Né? Então, na verdade, ele não tem esse Tá? Ele nunca experimentou a subsistência para ter falta disso. Mas a angústia tem que estar instalada como efeito fenomenal necessário dessa estrutura sempre de abertura. Porque a estrutura de compreensão é uma estrutura aberta. A gente tenta fechar. Ela o fenômeno de compreensão ela é projeção contínua. Ah, não quero projetar, vai ter que morrer. Não tem como não projetar. Não tem como, Não tem como não ser projetivo. Então, é uma abertura contínua. Tá? A angústia é a forma eminente de disposição compreensiva, a forma como a abertura pode se dar, como a compreensão, abertura e compreensão, tá? A angústia é a forma eminente e a forma como pode se dar. Ela é o angustiar-se exatamente frente ao nada de ente, da estrutura do ente que nós mesmos somos, ao nada de subsistente, ao nada de concretude desse ente que nós mesmos somos. A gente é ente e ser. A gente é ente concreto aqui, mas também não é. Porque bota a mão no sentido, bota a mão na linguagem, bota a mão na compreensão, bota a mão na angústia. Não é.
Não é material. Não é material. Impressionante a velocidade. O poder ser tendo que ser a todo momento por toda a vida. Impressionante notar que quando Heidegger chega à totalidade da estrutura Dasein, quando todo estrutural se manifesta nessa analítica, ele não abre a um fundamento formal último subsistente, como foi o fundamento do sujeito, tá? Mas abre justamente ao nada de ente que é o ser do Dasein, ao nada de coisa alguma, ao nada de coisificação, tá? Ao puro possível, ao nada de formal, ôntico, fático e formal para todo o Dasein, que é o impessoal, né? Enquanto esse ente que nós já somos. Há numerosos momentos na estrutura configurando sempre uma totalidade, verificáveis na imediata facticidade. Mas quando a totalidade da estrutura se apresenta para Heidegger, na sua fenomenalidade, o que se apresenta é precisamente a positividade do nada, de coisa alguma. Uhum. E a disposição da angústia que se manifesta justamente mais profunda e tacitamente, porque ela não aparece, ela só aparece nas nossas loucuras, né? Mas ela é, né? Por conta dessa positividade do nada estrutural, sempre fenomenalmente já pré-compreendido e experimentado, concernente à estrutura de possível do Dasein determinado enquanto curadoria. Vamos ver se fala mais de perto aqui. Faltam 5 páginas. Vamos ver se É o nada que não é o nada por exclusão, né? É o nada por inclusão. Não é um nada nihilista, não. Isso, Não. É o nada de subsistência. Uhum. Tá? Eu não diria nem de materialidade, porque materialidade você pode dizer que matéria é concreta. Pode, por exemplo, o conceito de sujeito moderno é uma subsistência e não é material. Eu te perguntei aquele negócio lá da física quântica, lá, porque tem uns paralelos, sabe? Claro, deve ter. Na forma de pensar, em algumas constatações e tal, que quebram um pouco essa visão clássica das coisas, né? Essa metafísica mais clássica. Mas claro que não assim de uma forma tão apurada e tão desenvolvida quanto o Eu não Heidegger. conheço o Heisenberg. Eu li uma crítica do Heidegger a Heisenberg, se não me engano, uma carta que ele escreveu a Jean Beaufret. Eu tenho que pesquisar onde é que está isso. Que ele faz uma. Ele foi amigo do Heisenberg, mas ele meio que se distanciou de pensamento, né? Não sei se eles continuaram amigos, mas ele se distanciou um pouco dele e do Lacan também. Ele fechou muito com Lacan. Lacan queria muito saber e estudar com Heidegger, e Heidegger está falando, cara, você não, tudo que eu estou tentando fazer é tirar o sujeito de reta e você está dizendo que é o sujeito, não tem como, né? Sim, Então não tem como a gente continuar nessa discussão. Vamos ser amigos, mas isso aqui é a parte, né? Porque não tem como. Sim, E sim. também foi em cartas isso. Ele não fez um texto sobre Não é o Heisenberg. projeto dele, não fazia parte do projeto. Não, ele não fez um texto sobre Heisenberg, não, mas ele foi tudo em cartas, assim, que eu já li. Tem várias correspondências dele, do Heidegger, com a Hannah Arendt, com a mulher dele, a Elfried, com os alunos, Jean Beaufret, tem vários livros de correspondência. E aí, nesse livro, você vê alguma coisa, assim, do Heisenberg. Eu vou procurar, eu acho que eu tenho isso em PDF, aí se eu botar na busca, eu acho que eu acho. Sim, Então, vamos sim. ver a angústia. Vamos lá. Vamos lá. Heidegger começa a analisar a disposição fundamental da angústia, primeiramente pela distinção dessa por respeito da disposição do medo. Começaremos, contudo, a nos esclarecer a disposição da angústia, tanto porque ela é a disposição desde a qual, no Dasein, se ramificam para Heidegger todas as outras, que é o medo e o tédio. É claro que tem outras disposições, tá? A da alegria, a da coisa. O Heidegger quer tratar as disposições que estão mais fundamentadas, que são que para Heidegger a angústia é que ela é a Estrutural, base. estruturante. Não, todas são. É a base para todas as outras disposições. Porque o Para Dasein todas as outras? para todas as outras disposições, do medo, do tédio, da alegria, de tudo. Ah, tá. Porque o Dasein é compreensão. Ele é compreensão da sua própria finitude. Ele é compreensão o tempo todo disso, ainda que ele fuja disso. Tá? Ele é compreensão o tempo todo. Então, essa compreensão, enquanto um fenômeno de compreensão, ele é a compreensão da finitude. Enquanto começou na finitude, ele foge ou se depara de frente para ela. Tá? Porque não é ficar pensando em morte, não, tá? É entender da finitude do ser. Tanto do ser enquanto ser, quanto do ser enquanto Dasein. Tá? Então, a elucidação porque nos esclarece pormenorizadamente acerca da estrutura da abertura do Dasein, que é a estrutura de compreensão.
A partir disso, pensamos poder aprender com maior propriedade o motivo pelo qual Heidegger determina a estrutura ser no mundo sobre a possibilidade existencial da compreensão do ser enquanto cura. Foi visto que Dasein, enquanto fenômeno de compreensão, é sempre já disposto. A compreensão é sempre já disposta pela própria estrutura existencial e pelo mundo no qual o ente compreensivo emerge. Ele é disposto pela estrutura existencial dele enquanto finitude, temporalidade, mundo de sentido, e pela historicidade do mundo de sentido, ou seja, ele é só fora, tá? Não tem nenhuma... A única interioridade que o Dasein pode pleitear para si é a propriedade do seu ser frente à propriedade, ao seu ser tomado, rendido ao impessoal, tá? Ao sentido de impessoal acerca do todo. Heidegger ensina que imediata e regularmente o Dasein se desvia das disposições fundamentais da angústia e do medo, sendo que no medo ele se desvia do ente intramundano encontrado. Ele se desvia, eu tenho medo de algo, tá? De algo. Não importa se é fantasma, é algo, é ente, tá? A angústia, ele se desvia dele mesmo enquanto ser. Na angústia do Heidegger, para Heidegger, o Dasein ele se desvia dele mesmo enquanto ser, enquanto o quê? Nada de ente. Ele se desvia dele mesmo fugindo para a subsistência. Tá? Heidegger mostra que as disposições não se apresentam ao Dasein imediato porque o compreender se sustenta muito pouco reflexivamente à frente a elas. Então, a disposição de angústia, o Dasein ele sustenta muito pouco uma compreensão reflexiva frente a essa disposição. Tá? Ele foge, rapidamente foge o quê? Para o impessoal, para o apaziguador, tá? Para o estabelecido, para o eterno, né? E é aí que você vê que onde não pode nascer nenhuma arte para Heidegger, né? Você só pode nascer a verdade, porque para a arte, que a obra de arte é a expressão mais alta da verdade, né? Quando a verdade está inserida no contexto existencial do Dasein, né? De se virar de frente para as disposições estruturais do próprio Dasein. Tá? Vimos que a prática regular do compreender é sempre a da fuga para o estabelecido, para o seguro, porque o Dasein se orienta primeiramente pelo ente pensado implicitamente como subsistente de sentido estabelecido, já sempre dado pela compreensão do mundo imediato da lida, pelo fato de, estruturalmente, enquanto ocupação, em queda, já emergir absorvido no ente, no estabelecido de sentido. O Dasein toma o ente que não tem a forma do seu ser, sempre como um princípio para a compreensão do seu ser próprio. Então, ele toma a subsistência como princípio para a compreensão do seu ser. Então, para o Dasein, ele é uma subsistência. Eu sou a Manuela e eu sou assim assado. Uhum. E eu gosto disso, disso, disso. E eu me conheço, né? Eu me conheço. Eu me conheço e eu sou assim assado. Tá? Então, já tomei meu ser como subsistente, já estou fugindo totalmente da estrutura existencial do Dasein, que é a estrutura de pura possibilidade, de puro dever ser, de pura possibilidade de ser, de pura projeção e de pura finitude. Tá? Pelo fato, estruturalmente, enquanto ocupação em queda, isso. Para Heidegger, a absorção do ser do Dasein enquanto ser junto, ocupação e ser com coexistência no mundo ocupado da lida já manifesta ela mesma, essa absorção, algo assim como uma fuga do Dasein dele mesmo. E é precisamente quando o Dasein está absorvido no mundo no modo do impessoal que esse caráter de fuga aparece juntamente com essa absorção do Dasein no impessoal. E aí que Heidegger percebeu esse caráter da fuga da estrutura. Tá? O traço próprio mais fundamental do impessoal se constitui, então, enquanto a fuga do Dasein dele mesmo, do seu ser próprio, ao apaziguar-se, assegurar-se e alienar-se no discurso público, o que conduz o Dasein sempre mais para longe de si, isto é, para longe da sua possibilidade mais própria. Qual é? O ser livre para o seu próprio poder ser. No decair do modo impessoal, no imediato impessoal, no mundo, o Dasein, consequentemente, se renuncia diante dele mesmo e a angústia, enquanto a invocação oriunda, a angústia, na verdade, é a nossa salvação. Porque é ela que vai tentar nos... ela invoca o ser do Dasein, a propriedade. Ela invoca o ser do Dasein ao lugar do próprio, para tirar do roldão, para tirar do impessoal. Tá? Tem três formas, né? Algumas formas de você encontrar com o seu Dasein, não tem? Que uma delas é angústia, sei lá, alegria, o tédio. Não. Eu não sei. Talvez você esteja certo. Eu digo assim, o que eu entendo desse sentido é que a angústia, ela é o que vai poder, é o único fenômeno na compreensão, tá?
Eu acho que, por exemplo, a pessoa que não tem estudo de filosofia, que não tem estudo de poesia, de arte, é muito difícil, né? Porque todas as pessoas grandes aí, mesmo que não tem segundo grau, nem diploma de nada, tem arte, tem poesia. Mas eu acho que a pessoa pega essa invocação da angústia, que ele vai chamar isso, que é a invocação da consciência, mas não no sentido de consciência subjetiva, tá? A invocação da estrutura existencial do Dasein, invoca o Dasein para arrancar ele desse sentido impessoal, dessa perda do ser dele próprio, né? No roldão da lida cotidiana. Tá? Então, a angústia é que vai fazer, e por isso que se dá em qualquer Dasein, independente se ele estuda ou não, porque é um fenômeno estrutural, existencial do Dasein, essa angústia. Tá? Então, quanto mais ele se vira de frente para ela, quanto ele mais dá as mãos para ela, segundo Heidegger, mais próprio ele vai ser. Quanto mais ele foge, mais impróprio, porque ele vai fugir para onde? Para o estabelecido, para se assegurar. Tá? Então, ele vai cada vez mais o seu ser sendo perdido ali. Tá? Então, o que eu quis dizer é que todo Dasein tem essa estrutura. Então, capaz de um Dasein que não tem estudo, essa angústia é fazer com que ele repense as coisas, né? Ou reflita sobre as coisas, certas coisas. Não sei. A filosofia é o produto do sofrimento. Claro. Todas as coisas maravilhosas da vida são, me desculpa dizer isso. Né? Então, é dor. E não é sofrimento cristão bobinho, tem que sofrer e Não, matar. não. Não. É da Sofrimento experiência. estrutural, nesse sentido aqui que a gente está falando. Né? Da angústia mesmo. Experimentar isso, entende? Você experimentar essa estrutura. Tá? Então, o Dasein, no decair, no imediato pessoal, né, nós todos, consequentemente, a gente renuncia diante da angústia e renuncia à angústia, porque para a psicanálise a angústia tem que ser elidida. O homem não pode ser angustiado. Né? Isso para Heidegger é uma insanidade. Tá? Enquanto a invocação oriunda da estrutura singular, que é o Dasein a cada vez, se abre tanto mais essa decadência. Esse diante do que da angústia é o Dasein se angustiando no seu lançamento no mundo. E concerne ao encargo do Dasein ter que ser continuamente. E este ser constantemente por ser se fenomenaliza no sentido. Dasein é constantemente tendo que ser, própria ou impropriamente. Própria, se ele consegue se angustiar de forma própria. Né? Não estou falando de depressão, nada disso não. Tá? Imprópria, se ele foge totalmente disso, se aferrando cada vez mais no sentido estabelecido dele e do mundo à sua volta. Tá? Esse adianta o quê? E esse ser continua sendo sentido. Enquanto o fenômeno de compreensão é, portanto, nesse contínuo inevitável ter que ser próprio e propriamente no sentido que estão alocados para o Dasein todos os problemas concernentes à propriedade, à impropriedade, à liberdade, à escravidão, à responsabilidade. Né? Você vai ter aqui? O Heráclito, isso é verdade. O Heráclito fala exatamente isso, né? No fragmento 56, né? Heráclito de Éfeso, lá, 5º século a.C. Ele diz, a luta é o pai de tudo. Alguns transformam em deuses, outros em homens, alguns em faz escravos e outros homens livres. Essa luta, né, contra o impessoal, né? Essa luta contra o nosso ser impessoal, né? Que para mim é o que Heidegger está querendo dizer, e assim eu interpretei a frase de Heráclito, porque eu não consigo imaginar que ele está falando de guerra. Né? Exatamente. Não pueriu falar de guerra, né? Um filósofo como Heráclito. Uhum. Mas, bom, e como a angústia não é nenhum ente intramundano, como o medo, você tem medo de um ente. Né? A angústia não é medo, né? Você não é um medo. Né? Ela não pode ter com o ente nenhuma conformidade essencial. Ela não se conforma a nenhum ente. Isso é, nenhum ente entra em conformação com a angústia na angustiante no lançamento. O ente só entra em conformação com a disposição do medo. Na disposição da angústia, a totalidade da conformidade de significação, né, aquele plexo de referências da significação, de um mundo de sentido, o todo da significatividade fática ou ôntica se mostra finalmente sem interesse. Nada do que algo possa ser importa. Né? O Dasein é sempre somente significação, isto é, sempre somente possível. Ele é inteiramente no e enquanto sentido. E o fenômeno da angústia mostra exatamente isso. Porque o Dasein se toma de imediato pelo ente pensado enquanto uma concretude subsistente, ele tem que se angustiar feito a sua própria estrutura, sempre já experimentada fenomenalmente. Porque mais que ele se tome como uma subsistência assegurada do seu ser, ele não tem como não experimentar a sua própria estrutura, porque ele é existencialmente isso.
Ele é só fuga disso, o tempo todo fuga. Então, uma concretude subsistente, ele tem que se angustiar frente à sua própria estrutura, sempre já experimentada fenomenalmente, enquanto nada de subsistente. Frente ao que constitui o seu ser, o sentido, que é o âmbito do possível no qual ele pode somente ser e se mover. Precisamente um nada de ente, um nada de coisa alguma do seu ser e, portanto, do mundo enquanto um caráter desse ser. Um nada de coisa alguma da significação. Tá? O nada de concretude material, não sei como poderia dar significação. Tá? Esse nada de coisa alguma mesmo, né? Então, a angústia, ela é o fenômeno oriundo, doente, que é pura abertura, que é curso de abertura se fazendo, que é curso de compreensão se fazendo. Isso é, a compreensão lida simplesmente com o poder ser próprio no sentido, e, portanto, o ente da lida pensado sempre para ele. A angústia, enquanto fenômeno oriundo do ente, que é pura abertura, e curso de abertura se fazendo, isto é, compreensão, a angústia lida simplesmente com o poder ser próprio, no sentido, e, portanto, com o ente da lida pensado sempre implicitamente como subsistente. Ah, não, e, portanto, o ente da lida pensado sempre implicitamente como subsistente não pode ser questão para angústia. Uhum. Porque se ela lida com nada de coisa alguma que nós somos, então não tem conformidade com ente algum. Tá? Acredito eu que na impropriedade da angústia, ou seja, na nossa incapacidade ou na nossa... Eu não estou falando de sujeitos, não, tá? Estou falando de nossa incapacidade intramundana de lidar com a angústia, que surge tanto esse efeito da depressão. Tá? Mas isso é um fenômeno de mundo de sentido. Tá? O nosso mundo de sentido é incapaz de dar sentido próprio para alguma coisa. Então, eu acho que isso aferra muito nessa questão estrutural da angústia, que acaba descambando para esse lado. Como se houvesse problema em não ter sentido, né? O sentido é muito pueril, o estabelecido é tão pueril. A pessoa trabalha o dia inteiro, um trabalho insosso, aí vai para casa ver novela, entende? E dorme, é todo dia isso, a vida inteira. Então, assim, como é que vai ter uma... Como é que vai... Você está entendendo? Sim, né? Sim. Então, assim, é muito difícil, sabe? Desse modo, o ameaçador da angústia não está em ente algum, como acontece com o medo, e também não está em lugar algum. O Dasein, angustiando-se fenomenal e originariamente, isto é, não tematicamente, ou seja, não reflexivamente, não sabe o que é isso diante do qual ele se angustia, porque não é nada de coisa alguma. Exatamente porque a compreensão imediata e regular em pessoal, ele não se confronta nessa compreensão, que a gente está 24 horas por dia, ou quase, a gente não confronta com isso do qual a gente desvia. Né? Com a nossa existencialidade, né? Com o nosso caráter propriamente existencial. De fato, o que está em tudo e não está em lugar algum é precisamente o poder ser no mundo. O que está em tudo e não está em lugar algum? A minha possibilidade de ser no sentido. É a totalidade de tudo que eu devo ser e não está em lugar nenhum isso. Tá? Heidegger esclarece com isso que esse diante do que da angústia é, portanto, o próprio mundo, enquanto um caráter do ser, do Dasein, pensado da perspectiva do puro ser compreensivo, da linguagem e da significação. Então, é justamente o mundo de significação, a significação, que parece tão subsistente, tão concreta, tão fechada, a gente experimenta fenomenalmente, ou seja, existencialmente, sem repensar, que não é nada de coisa alguma também. Tá entendendo? É somente significação histórica para que eu possa lidar no mundo enquanto fenômeno de compreensão. Tá? Então, você vê que ele está querendo mostrar a Heidegger que a angústia não é nada para ser elidido, a angústia é estrutural, é existencial. Tá? Heidegger esclarece por isso que de fato o que está em tudo e não está em lugar nenhum é precisamente o poder ser no mundo. Heidegger esclarece com isso que esse diante do que da angústia é, portanto, o próprio mundo, enquanto significação. O angustiar-se é, por conseguinte, o que abre fenomenalmente, ou seja, não expressamente, a estrutura do mundo enquanto mundo. Que abre fenomenalmente, ou seja, existencialmente, né? não tematicamente ou teoricamente, a nossa estrutura enquanto significação, enquanto inefabilidade, inefável. Ele é o fenômeno que traz o Dasein na sua estrutura ela mesma, e, portanto, a angústia, né? E, portanto, é a disposição que possibilita o singularizar-se, ou seja, a propriedade do Dasein no seu próprio ser, para fora do impessoal. Na angústia, o mundo impessoal, sempre pensado como uma concretude subsistente, deixa de oferecer significação,
Porque na medida em que o Dasein ouve a angústia, né, ouve o chamado da estrutura própria do ser dele, singularizando-se em um mundo impessoal, porque ele não é ele não sai desse mundo impessoal, ele continua impessoal, só que ele singulariza em alguns momentos, né? O ente pensado nesses termos deixa de ter sentido ou o sentido dele muda, né? O ente pensado no sentido desse estabelecido, subsistente, concretude. E o mundo que não é ente algum, mundo de sentido, que é a significação que não é ente algum, se abre exatamente na sua importância. Heidegger diz, abre aspas, o diante do que da angústia se torna o nada e o em nenhuma parte. A insubordinação do nada intramundano e do em nenhuma parte não significa uma ausência de mundo, significa antes que o ente intramundano está nele mesmo tão inteiramente destituído de interesse que, sobre o fundamento dessa insignificância do ente intramundano, o mundo unicamente ainda se impõe na sua mundanidade. Essa insignificância da subsistência, né, da questão do ente, enquanto essa subsistência, concretude, essa verdade absoluta, isso some. Tá? Como diz o Marx, tudo que é concreto, como é que o Marx falou? Tudo que é concreto se dissolve no ar. Né? Então, eu lembrei essa frase dele, mas é verdade, porque a gente dá uma concretude para a verdade, ou para que, no fundo, a gente sabe essencialmente que não tem essa concretude toda. Primeiro que é mundo, é finita. Segundo que é significação, é compreensão, é abertura. Né? A Gestalt não tem a ver um negócio com a Gestalt? Algo do Gestalt? tipo? Gestalt é da psicologia. É. Não conheço a Gestalt. Mas fala um pouco disso, assim, que não tem uma coisa última, né? Na qual você pode ancorar os seus significados, né? Não tem essa metafísica, não tem uma verdade absoluta, última, né? Então, por quê? Porque o ser é finito, não é infinito, como quer a metafísica ou como quer as religiões monoteístas, inclusive, né? Uhum. Contudo, foi visto que esse abrir do mundo na angústia, Heidegger esclarece, não significa que o Dasein consiga trazer esse abrimento fenomenal da angústia à condição de conceito. Tá? Não é porque ele experimenta isso fenomenalmente o tempo todo que ele consegue trazer isso para o pensamento. O Dasein não pensa esse fenômeno, apenas só reage ao Se fizer um conceito, já limitou, já reduziu. Também já reduziu. E possivelmente já não é mais aquilo que eles estão falando que seja. Pode ser, sim, pode ser também. Então, ele traz isso ao conceito. Ele não traz e conceitualizar exatamente isso que você falou. Mas o Dasein ele só quer fugir. Ele só quer fugir desse sentimento, né? Desse sentimento, dessa existencial do nada, né? Mas não do nada Do vazio. não é do nada do vazio, é do nada de Infinitas possibilidades, e de possibilidade, não infinita porque a gente é mundo, mas sim, de possibilidade, de possibilidade de propriedade. Tá? O Dasein não pensa esse fenômeno apenas de só reagir a ele fugindo dele, virando-se de costas para a disposição fundamental da angústia, que é o seu próprio ser, que é o seu próprio ter que ser no mundo, tendo continuamente esse seu existencial possível por ser. A angústia, nesses termos, a possibilidade da singularização do Dasein, ela é a salvação. Ela pode retirar o Dasein da compreensibilidade pública, mas também, ao mesmo tempo, por conta da fuga, de volta da angústia, aferrar mais ainda o Dasein da compreensibilidade pública do seu ser e do todo doente. Né? Então, por isso, por causa dessa fuga para essa compreensibilidade pública, a angústia pode retirá-lo da possibilidade de se compreender dentro do pessoal. Tá? Ou ela dá a ele a possibilidade de ele se compreender dentro do pessoal, né? e ver o seu ser totalmente levado e perdido pelo impessoal, ou ela faz ele se aferrar mais ainda. Né? Depende, aí é o possível de cada Dasein. Tá? Geralmente isso, tá? Há nessa verificação uma ambiguidade. A angústia, por um lado, interdita o Dasein na compreensão do seu ser a partir da disponibilidade pública. Então, ele deixa de ver o seu ser enquanto impessoal, porque essa compreensão, por um momento, não o satisfaz, e por outro, ela imediata e regularmente, ao partir da sua derivação enquanto incômodo fático, impede o Dasein, entre aspas, que se põe em fuga de se ver determinado por essa disponibilidade pública do impessoal. Então, ela faz esses dois movimentos para Heidegger, né? Essa invocação, que o Heidegger vai chamar de Gewissen wollen haben,
que é a evocação da consciência através da angústia. Tá? Ele vai falar, Heidegger ensina que, enquanto singularizado no fenômeno da angústia, o Dasein somente através da ocorrência fenomenal da estrutura, sem a tentativa de compreendê-la de algum modo, de novo, não só pela filosofia, tá? Isso é, de enfrentá-la, sustentando-se nela, não pode se voltar para o motivo do qual dele próprio, ficando assim no impasse. É somente obediente à disposição fundamental da angústia, na escuta dessa, que pode ocorrer de a compreensão da publicidade não orientar mais a significação, entende? O que pode lançar o Dasein para o seu poder ser o mais próprio, podendo assim sintonizar, entre aspas, a facticidade com sua estrutura existencial. É como se a estrutura existencial estivesse sempre... ela é sempre experimentada fenomenalmente, ou seja, não tematicamente, a nossa estrutura existencial, né? Mas ela é totalmente silenciada pela facticidade, da impessoalidade do sentido. Tá? Então, ela poderia lançar o Dasein, se ver, e essa publicidade da compreensão do sentido da totalidade doente, não orientar mais ou começar a não fazer tanto sentido, sabe? Essa orientação pública acerca dos entes, acerca do outro, acerca das situações, acerca de tudo, isso não fazer tanto mais, fazer menos sentido do que não fazer, ou mudar o sentido, né? Ou ampliar o sentido daquilo. É isso que Heidegger chama de a evocação da consciência, tá? Que se dá através do fenômeno da angústia, tá? Da disposição da angústia. A angústia, enquanto fenômeno da estrutura singular do Dasein, é, portanto, o que pode colocar a compreensão em estado da mais alta aporia. Aporia quer dizer contradição. Aporia esta, estritamente necessária ao poder ser do Dasein, porque manifesta para o Dasein a possibilidade dele de se retirar da publicidade, da sua casa, entre aspas, cotidiana, que é a publicidade, para a estrangeiridade do seu ser no mundo que ele é, estruturalmente. Ele fica estrangeiro a ele mesmo. Né? Na medida em que, através do fenômeno da angústia, a compreensão genérica do seu ser, genérica e impessoal do seu ser, não tem mais sentido. Né? Deixa de ter sentido. Então, para Heidegger é como se ele fosse realmente para casa. Né? A casa dele, ele está no mundo ET, que é o impessoal. Né? Ele está extraterrestre. Né? Ele vai para casa quando ele ouve esse fenômeno da angústia, né? Quando ele consegue... ele é sensível a isso. Né? Aí o que Heidegger fala que é da singularidade de cada Dasein. Tá? Seria mais sensível ou menos sensível a esse chamado da angústia. Tá? A angústia traz fenomenalmente, não expressamente, né, o Dasein diante dessa aporia e para a possibilidade do seu ser livre para. É, portanto, na medida em que a projeção, né, a projeção compreensiva, se projeta a partir da sustentação da angústia, que se dá ao Dasein a possibilidade própria para uma liberdade, tá? Ou seja, para uma decisão livre, né? Uma decisão livre de quê? Do impessoal. Livre do sentido estabelecido acerca da... Ainda que 1 milhão de pessoas concordem com a mesma coisa, né? E como a angústia não é produto de uma apreensão ou uma reflexão teórica, não poucas vezes o Dasein, sem refleti-la, toma como incômodo, pensando que o sentido da publicidade pessoal, porque já sempre reiterada e assegurada, é a sua casa, fugindo ao refletir sobre tal sentimento, ao tentar resgatar a intimidade e o conforto do seu mundo público. A angústia, então, faz com que o Dasein se sinta estrangeiro por vezes, o acometendo dentro do que ele pensa ser a morada própria do seu ser, que é o âmbito de impessoal. O Dasein se desdobra assim, quase que ininterruptamente, em uma, abre aspas, Heidegger diz, decadente renúncia oculta a perda de ambiência. Tá? Então, ele perde a ambiência no pessoal, mas ele decai porque ele renuncia a essa perda de ambiência. Tá? Contudo, a sua ambiência própria é o em casa do seu ser, que se configura enquanto a estrangeiridade ela mesma, concernente ao nada de ente próprio dele mesmo. Mas a forma como a qual o Dasein se depara com essa perda da ambiência no impessoal, provocada por sua estrutura existencial através do fenômeno da angústia, né? Então, essa perda de ambiência no pessoal é provocada pela estrutura existencial através do fenômeno da angústia. É na forma da decadente renúncia oculta a essa perda. Então, ele perde o lugar no mundo público, mas ele renuncia rapidamente a isso. Tá? E isso é uma decadência. É a nossa decadência para Heidegger. A decadência humana é essa. Tá? Essa renúncia oculta... Sem elegância. Sem elegância nenhuma nisso. Essa renúncia oculta manifesta a perda da capacidade do Dasein de poder se desdobrar propriamente enquanto compreensão.
Sendo assim, é o ser no mundo apaziguado do impessoal que é, ao contrário, a estrangeiridade fundamental posta pela angústia. É o impessoal que é a estrangeiridade, né? Mas a gente pensa que o impessoal é a casa, né? Sim. E não o ser próprio dele que seria tal estrangeiro. O que quer dizer que não é a estrangeiridade, que não é a estrangeiridade da angústia que se funda no impessoal, mas o impessoal que tem sua gênese enquanto fuga na angústia estrutural. O impessoal tem sua gênese enquanto fuga da angústia. Porque o impessoal é eterno, é imutável, ele é tudo que o Dasein não é, subsistente. Tá? A casa do Dasein é, em verdade, o seu ser com, ou seja, o seu coexistir, olha a ética aí, e a ocupação própria, a cada vez, enquanto as suas possibilidades são mais próprias, não perdido para o impessoal. Mas quando a estrangeiridade da casa, posta pelo seu ser próprio, né, é solapada pelo ente intramundano, no modo da compreensão genérica, do sentido impessoal, as possibilidades de confronto com o seu próprio ser se fecham sempre de novo. É preciso, portanto, compreender isso, é experimentar o fenômeno sempre já aí, deixar ele ser. Ele dá indícios, né, esse fenômeno da angústia, essenciais que não se sustentam porque não se os compreende, o que logo se transforma em uma ocupações próprias. Deixa eu só ver se vai acabar. Já tá... Nossa, já tem uma página. Tem mais um trecho ainda. Vamos terminar. Vamos, a gente fecha essa página. Vamos fechar essa parte, porque a gente pode entrar nos outros fenômenos da aula que vem. A determinação do Dasein como poder ser já o determina de partida enquanto poder ser angustiado, incerto, tá? Que a única certeza que o Dasein tem é qual? A da finitude dele, tá? E isso de forma tácita e imperiosa. Ele é totalmente incerto porque ele é projeção contínua. Ele é projeção é futuro. Futuro não tem nada certo. Futuro imediato, futuro aqui, é o tempo todo. É o tempo todo escuro, tá? É um escuro sobre o claro, que é o que vem essa significação, que funda o presente. Tá? A angústia estrutural é a incerteza decorrente da possibilidade constitutiva do ser do Dasein. O que quer dizer que a angústia, originalmente, não se confunde com os sentimentos ônticos ou fáticos de angústia ou ansiedade. Esses são oriundos da estrutura da angústia, tá? O que Hari vai dizer que são todas as nossas maluquices são oriundos da nossa falta de lida própria com nossa própria estrutura existencial. Tá? A angústia estrutural não tem nada de uma tristeza, melancolia ou ansiedade. Ela se fenomenaliza na tácita certeza absoluta da incerteza e na compreensão pré-ontológica mais determinante, porque mais certa, a compreensão da impossibilidade da possibilidade, que é a morte. Que é a compreensão tácita que mais determina o Dasein para Heidegger. Por isso ele tem o ser para a morte, né? Ele vai falar isso no segunda parte desse tempo. A angústia é assim o fenômeno do possível estrutural correspondendo ao poder ser projetivo, porque ela corresponde a essa projeção, a esse escuro contínuo, que nunca está dado. O Dasein, imediato e regularmente, compreende a angústia como um sentimento fático de inquietude e ansiedade, mas esse não responde pela estruturalidade, né, da angústia, porque a angústia não é tormenta o Dasein como sentimentos, ela não atormenta. Para Heidegger, a angústia ela não atormenta. Para Heidegger, ela chama. Tá? É a nossa falta de lida própria com a nossa própria estrutura que nos atormenta. É a negação da própria estrutura. A nossa falta, exatamente, nossa falta é a nossa fuga, né? Uma fuga completa sempre da nossa estrutura de inefabilidade, de mortalidade, de finitude. A gente foge. Então, é isso que nos enlouquece, e não a angústia. Tá? A angústia, pelo contrário, segundo Heidegger, nos salvaria, né? Então, ela é um fenômeno existencial, ela só atormenta na medida em que ele não suporta a sua própria condição estrutural de ser, de inefável. Tem o livro do Milan Kundera, né? Esse livro é maravilhoso, A Sustentável Leveza do Ser. Aqui ela se estimula, a angústia se estimula em angústia fática, nesse sentido de inquietação, desentendimento com o real, mas ambos são fenômenos derivados, fundados no fenômeno estrutural. Não teria como o Dasein sendo possibilidade pura, abertura pura, nada de subsistência, não ser no âmago do seu ser angustiado, porque permanentemente ele está sob a determinação de um desafio do seu próprio ser, uma vez que um ente sob tal determinação do possível é constantemente por ser. Eu sou constantemente por ser. Meu ser não está dado, não tem subsistência. E esse só pode ser um ente desafiado ele mesmo a ser constantemente. Uma das provas dessa estrutura é o fenômeno decorrente da tácita e sempre implícita tentativa histórica do pensamento, ou seja, da metafísica, de se assegurar em um conhecimento universal ou em uma subsistência que encerre de uma vez por todas essa angústia estrutural. Uma verdade absoluta.
uma coisa que seja uma verdade que eu possa me segurar e A encerrar. inventividade humana. Encerrar, mas sempre pautado como é a Uma estrutura metafísica, né? simplicidade, né? Na positividade de uma verdade universal, totalitária, absoluta, que eu possa me assegurar nela. E prova disso, prova dessa estrutura de inefável, essa tentativa recorrente do homem, tá? De querer isso no mundo ocidental, tá? Porque em outros mundos de sentido, eu não posso dizer isso no mundo indígena, por exemplo. Sim. Tá? Porque o mundo indígena, o mistério prevalece muito mais do que a necessidade de uma claridade assegurada tá? Então, a gente não pode estar falando do nosso historicidade do mundo sentido da tecnociência europeia, né? Do mundo da subsistência do ser europeu. Tá? Uma das provas dessa estrutura é o fenômeno decorrente da tácita e sempre implícita isso. Uma das provas dessa estrutura é um fenômeno decorrente da tácita e sempre implícita tentativa histórica do pensamento de se assegurarem um conhecimento universal ou em uma subsistência que encerre de uma vez por todas essa angústia estrutural, angustiando-se fenomenalmente no possível do mundo. Mas o inefável da possibilidade se manifesta justamente nessas tentativas. Para Heidegger, se manifesta justamente na tentativa da metafísica, na tentativa da religião ocidental, tá? O da ciência. Da ciência, que é filha tá? E objetiva, e clara, e sem mistério. Né? O contínuo projetar-se... Peraí, o contínuo projetar-se... Ih, meu Deus, deu tilt? Contínuo projetar... Ah, tá, porque paralisou aqui para mim. Deu uma parada, agora voltou. O contínuo projetar-se angustiado, silencioso, sobre as mais próprias possibilidades, é o que o Heidegger vai começar agora na segunda parte desse tempo, vai começar aí. O contínuo projetar-se angustiado, silencioso, ou seja, isso é um esquema que ele cunha em Ser e Tempo. Tá? Nós somos isso existencialmente, ou seja, fenomenalmente, ou seja, não teoricamente. A gente não reflete sobre isso. A gente é um contínuo projetar-se angustiado, silencioso, sobre as mais próprias possibilidades do meu existencial ser para a morte. Ele chama esse conjunto todo, ele chama Der Vorlaufende Entschlossenheit, que ele vai chamar isso de... eu não traduzi esse conceito, traduzem por decisão, traduzem por resolução, traduzem... Você vai ver isso no Ser e Tempo. Eu não gosto, porque parece que é uma decisão. Não é decisão. Racional, né? Uma decisão racional. Eu pensei, é lógica. Não, é uma estrutura. Aí o que eu fiz com esse dela Volafento Entschlossenheit? Eu botei esse conjunto todo aqui. O contínuo projetar-se angustiado, silencioso, sobre as mais próprias possibilidades do ser existencial, do existencial ser para a finitude, ou ser para a morte. Isto é, o fenomenal projetar-se na condição do ser enquanto antecipador das próprias possibilidades, porque ele é projeção. Eu sou ser antecipado, porque eu antecipo as possibilidades para poder ser. Né? Sempre à frente, inclusive o precursar tácito da última possibilidade, a mais própria. A gente precursa todas as possibilidades, enquanto projeção, porque a compreensão é projetiva. Tá? Inclusive, a gente precursa, ou seja, a gente está sempre cursando a possibilidade final. Tá? Isso não tem decisão nenhuma aí. Todo design isso aí para a Heidegger. Tá? Sim. Uns designs de uns povos, né? O que eu posso tirar disso é que de uns povos que não são os povos ocidentais, isso é amplamente experimentado, porque são povos que têm seus deuses, né? São povos que o homem não é o deus. E no povo ocidental, que é a diferença de todos os outros povos, que o homem é o deus, que isso está tão completamente, como é que eu posso dizer, triturado, né? Está totalmente tirado da tentativa de tirar da existência esse fenômeno existencial, né? Esse fenômeno estrutural. Tá? Então, o ser das próprias idades. O si antecipado. O si antecipado porque ele é projeção continuamente, enquanto compreensiva, de algum modo tematizada, sustentação fática dessa estrutura de possível e consequente recusa da subsistência. E essa consequente recusa da subsistência para o ser, essa nossa estrutura enquanto pura inefabilidade, enquanto puro possível, tá? Essa estrutura, enquanto compreensiva dela mesmo, ela é esse Vorlaufende Entschlossenheit, que é o que ele vai cunhar na segunda parte, que é uma deliberação que a gente faz continuamente,
não é temática, não é teórica. É como se a gente fosse constantemente deliberante, eu poderia dizer, talvez uma deliberação seria uma tradução, mas não é uma deliberação que eu fico pensando nisso, pensando na morte, não é isso. Sim. É uma deliberação constante acerca da nossa finitude, só que existencialmente, ou seja, não reflexivamente. Tá? Então, ele é o contínuo projetar-se angustiado, vou repetir, o contínuo projetar-se angustiado, silencioso, sobre as possibilidades do existencial ser para a morte, isto é, o fenomenal projetar-se na condição do ser enquanto antecipador das próprias possibilidades, sempre à frente, inclusive precursar aço da última possibilidade mais própria, o ser antecipado, enquanto a compreensiva, de algum modo, sustentação fática, olha o tamanho do negócio que eu botei, sustentação fática dessa estrutura de possível, a sustentação fática dessa estrutura de possível que a gente é o que o Heidegger chama do fenômeno compreensivo de Entschlossenheit. É que quando o Dasein consegue sustentar faticamente, através do fenômeno da angústia, essa condição existencial dele. Tá? A recusa da subsistência é o que para Heidegger concerne a propriedade do ser do Dasein. É aí que ele se torna próprio. Tá. Propriedade no sentido de se apropriar mesmo. Se apropriar do seu ser e não estar mais perdido para o impessoal. Tá? Para a concepção impessoal do ser enquanto subsistência. É através da angústia e do apelo da consciência, ouvido ou não, porque o apelo da consciência não é uma escolha também, de novo, tá? Ele é o tempo todo, esse apelo da angústia, apelo da consciência enquanto através da angústia, tá? Que a estrutura mantém, é assim que a estrutura existencial, né, não a fática, a estrutura existencial mantém fenomenalmente aberta para o Dasein o seu ser antecipado sempre por ser. Essa sua absoluta ausência de subsistência fechada, dada. Então, isso mantém para o Dasein a possibilidade dele não ser impessoal também. Por quê? Porque ele é primeiramente projeção. Ele não tá fechado. Tá? Então, mais que ele esteja completamente enredado no roldão, enredado em pessoal, ele ainda assim pode mudar. Porque a estrutura da compreensão é projetiva. Tá? Isso mostra precisamente ao Dasein que a ideia de subsistência, enquanto um dado concluído e pronto a ser reiterado, é a ideia que tacitamente tenta suprimir a falta existencial desse si possível, desse ser subsistente, tá? Nunca fechado ou concluído. Também a determinação do Dasein pela possibilidade o mantém através da disposição da angústia em uma distância insuperável de todo outro ente nos limites da sua significação. Tá? Então, essa determinação da angústia mantém o Dasein uma distância completamente insuperável de qualquer outro ente da natureza. Tá? A disposição fundamental da angústia é o anúncio, o apelo tácito do existir por respeito ao seu próprio ser possível e não subsistente, por respeito à própria não substancialidade do seu ser. Tá? E é nesses termos que ela mantém o Dasein em uma distância insuperável frente ao subsistente. E por isso o homem de Heidegger é um ser da distância. Heidegger diz, abre aspas, o homem é um ser da distância. E somente por meio da distância real primordial é que o homem, na sua transcendência, reporta-se para todo o ente e que a proximidade verdadeira com as coisas começa a crescer nele. Só a capacidade de ouvir na distância convoca o despertar da resposta naqueles que precisam estar próximos. Né? Porque para Heidegger, a Dasein, né? Essa sensibilidade ao apelo da consciência, através da disposição da angústia, ela não depende de filosofia, ela não depende de teoria nenhuma. Tá? Ela isso sim, você poderia chamar de algum tipo de subjetividade, mas não eu digo da possibilidade de cada um, tá? De ser sensível a esse apelo ou não. Aí você pode falar isso. Tá? E aí, para Heidegger, a sua propriedade da estrutura vai ser, se você vai... Para Heidegger está resumido a isso, tá? Se a propriedade se você é próprio eticamente, entre aspas, tá? Na sua coexistência, isso está pautado na sua capacidade de ouvir ou não o apelo da existencialidade, tá? Da estrutura existencial que nós somos. Porque nenhuma concretude ôntica ou fática, ou nenhuma significação basta para suprir essa distância abismal entre o sentido e o sem sentido entre aspas, porque é o ente que não tem linguagem, né? Como a nossa, pelo menos. O Dasein sempre, inevitavelmente, mantém fenomenalmente distante esse seu ser possível. Então, por mais que ele se tome como uma subsistência, como ele pensa, como ele sabe que os outros entes são, ele, estruturalmente, ele não sabe, né, tematicamente, mas ele sente que ele é completamente diferente. Ele não é uma subsistência, né?
o qual não se funde ao ente concreto algum. Embora o Dasein seja ele mesmo constituído pelo ser junto e o ser com, isto é, pelo mundo, este ser não subsistente impede estruturalmente qualquer pretensão de acoplamento ao ente ou de dissolução do encargo de sua existência na subsistência. Tá? Não adianta eu achar que eu vou conseguir, consegui. Vai continuar, como diz o... Não sei se é o Sartre que fala isso, né? Tem duas coisas na vida que são terríveis. Uma é você querer uma coisa e a outra é você conseguir o que você queria. Você vai querer outras. Então, o Dasein, ele é só projeção. Ele não tem... Ele vai conseguir. Pum, vai continuar. Ele não tem como. Ele oscilando entre desejo e angústia. ele é projeção. Né? Ele é projeção pura. Então, assim, não tem como uma projeção pura parar. Não para, só para na morte. Tá? Então, embora o Dasein seja ele mesmo constituído pelo ser junto, impede, essa não subsistência do seu ser impede que, por mais que ele se veja como um subsistente, ele, no fundo, não consegue. Porque, fenomenalmente, ou seja, existencialmente, ele não é subsistente. A angústia vai sempre manter fenomenalmente distante da estrutura do Dasein, tanto o ente que não tem a forma do ser do Dasein, o amão e o ente da natureza, quanto o outro Dasein, enquanto outra estrutura de possibilidade. A angústia é a invocação da cura, ou seja, a angústia é a invocação da lida, da curadoria do Dasein. É o fenômeno oriundo do integrar o ser no sentido e do mundo enquanto um caráter de ser do Dasein. O fundamento mais elementar da angústia é precisamente a ausência dessa subsistência, tá? Desse ser completo e fechado em si. E o Dasein não se volta compreensivo para esse por motivo do qual da angústia, que é esse vazio de subsistência, porque ele, de certa forma, expressamente ou não, teme encontrar somente um vazio de concretude, subsistência. Mas se ele entender que ele não é subsistência, não tem vazio nenhum, né? Ele tem medo de encontrar uma não subsistência, né? Uma vez que vai sempre encontrar esse eu, isto é, as verdades e orientações que lhes constituem, enquanto singular nada de ente concernente ao mundo, no qual o Dasein é pura reiteração de um sentido histórico circunscrito. Isso que o configura como um ente que necessita permanentemente de orientação para acontecer. A gente vai entrar agora nesse fenômeno do Entschlossenheit, propriamente, nos fenômenos do ser para a morte, do Entschlossenheit, do débito. O que mais mesmo? E da temporalidade. Tá? Que aí a gente vai tentar fazer nessas 4 últimas aulas, que vai ser. Essa foi a primeira parte desse tempo, resumidão, muito resumido. Resumido, assim, no máximo da possibilidade de poder resumir alguma coisa. Mas aí agora vai ser as 4 últimas aulas, a segunda parte desse tempo. Beleza. Beleza? Obrigado, ficamos conseguimos. 1h50 aqui hoje. Hoje foi bom. Mas conseguimos. Queria ver contigo, de repente, se lá no final de tudo, você conseguiria reservar um tempinho para a gente eventualmente tirar alguma dúvida, fazer